Giro pelo futebol atualizado. Se gostar do conteúdo, segue nosso perfil. Santos esteve próximo de acertar a contratação do atacante Alexandre Pato, que estava livre no mercado, após deixar o São Paulo. No entanto, não houve acordo entre as partes para a realização dos exames médicos. A Jaque sondou a situação do centroavante Rian Francisco, do São Paulo. As sinalizações chegaram a 12 milhões de euros, mas o clube paulista quer que o jogador atue na equipe de profissionais em 2025. Atlético Goianiense e Cuiabá estavam interessados na contratação do atacante Pedrinho, que permanecerá no Santos. O jogador ficou de fora da última partida do clube paulista. Fortaleza anunciou o retorno do goleiro Magrão, que estava no Rio Ave de Portugal. O jogador de 24 anos assinou contrato até dezembro de 2026. Atlético Mineiro anunciou a contratação do centroavante Davidson. O clube mineiro pagou 4,5 milhões de reais pelo jogador de 33 anos, que assinou contrato até dezembro de 2025. Atlético Paranaense sondou a situação do meia-atacante Marcelino Moreno, do Lanús. O argentino de 29 anos tem passagem pelo Coritiba. O Corinthians tem negociação avançada para contratar o lateral esquerdo Henrique, que está livre no mercado após passagem pelo Lyon, da França. Fortaleza está muito próximo de acertar a contratação do meia-atacante Jorge Mora, do Sol de América, do Paraguai. O Leão comprará cerca de 50% dos direitos do jogador, com opção de adquirir mais 30% após 1 ano e meio de contrato. Sport anunciou a rescisão de contrato com o lateral direito Roberto Rosales, que fica livre no mercado. O venezuelano de 35 anos disputou 28 partidas, marcando 1 gol. Peñarol está próximo de acertar a contratação do lateral direito, Damian Soares, do Botafogo. A saída do uruguaio de 36 anos seria por questões familiares. O meia-atacante Gabriel Pirani foi oferecido ao Internacional. O jogador de 22 anos tem contrato até o final de 2025 junto ao clube dos Estados Unidos. Grêmio está interessado em fechar a contratação do centroavante Gustavo Herrera. Chapecoense negocia a contratação do atacante Newton, que está livre no mercado após deixar o Água Santa. O jogador de 30 anos marcou 4 gols em 17 partidas na atual temporada. O atacante Pedrinho, que está fora dos planos do Santos, foi oferecido ao Corinthians. No entanto, o clube paulista descartou a contratação do atleta. Água Santa terá a saída do atacante Neilton após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador de 30 anos fica livre no mercado. O time da Arábia fez proposta oficial de 14 milhões de dólares americanos pela contratação do atacante Gustavo Nunes, do Grêmio. A oferta foi por 70% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos. Al Hilal acertou a contratação do lateral esquerdo Riquelme, do Cuiabá. O clube da Arábia Saudita pagou cerca de 2 milhões de dólares americanos, 11,5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos. Internacional tem interesse na contratação do meio-campista Lucas Robertoni, do Almeria, da Espanha. O clube gaúcho fará proposta de empréstimo com opção de compra pelo argentino de 27 anos. Nacional, Independiente e mais 2 clubes do México estão interessados na contratação do meio-campista Felipe Carvalho, do Grêmio. Roma entrou na disputa pela contratação do atacante Wenderson Galeno, do Porto. A Juventus também negocia a chegada do jogador de 26 anos. O lateral direito Fábio, do Grêmio, deve se aposentar dos gramados ao final da temporada. O jogador de 34 anos já tinha planos para pendurar as chuteiras no fim de 2023. Universidade de Chile anunciou oficialmente o retorno do meio-campista Charles Arangues. Esse internacional, o jogador de 35 anos, estava livre no mercado após ter rescindido com o clube gaúcho. Benfica e Porto fizeram sondagens pelo centroavante Cauã Elias, do Fluminense. A multa rescisória do jogador de 18 anos está fixada em 70 milhões de euros, 425 milhões de reais. Santos negocia a contratação do atacante Ignacio La Quintana, do Bragantino. O uruguaio de 25 anos chegaria por empréstimo, com opção de compra ao final do contrato. Internacional encaminhou a contratação do zagueiro Agustín Rogel. O uruguaio de 26 anos conseguiu uma liberação sem custos após o clube não conquistar o acesso à primeira divisão. Vitória e Verona, da Itália, sondaram a situação do volante Camilo. O jogador de 25 anos tem contrato até junho de 2026. Botafogo fez sondagem pelo lateral esquerdo Alexandro, que está livre no mercado após passagem pela Juventus. O jogador de 33 anos também desperta o interesse de outros clubes do Brasil e da Europa. Fluminense está monitorando a situação do volante Renato Tapia, que está livre no mercado após passagem pelo Celta de Vigo. Da Espanha, o jogador de 29 anos também defende a seleção do
Peru, River Plate encaminhou a contratação do lateral direito Fabrício Bustos, que está em fim de contrato com o Internacional. Atlético Paranaense negocia a contratação do meio-campista Bruno Praxedes, que pertence ao Bragantino, e está emprestado ao Vasco. O jogador de 22 anos chegaria por empréstimo. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do zagueiro Davi Duarte, do Bahia. O jogador de 29 anos também chegaria ao Furacão por empréstimo. Fortaleza fez proposta oficial pela contratação do atacante Bruno Tabata, que está fora dos planos do Palmeiras. A oferta foi de empréstimo com opção de compra.